Vamos começar com 2 Pedro 1, 10 e 11. É um detalhe que a gente passa o olho sempre correndo na Bíblia. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma jamais tropeçarão. E assim, a entrada ao reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será inteiramente suprida a vocês. Aqui ele mostra uma condição para a gente entrar no reino eterno. Ele diz que é o nosso desempenho, o nosso empenho. Claro que a nossa salvação é pela graça. Não tem nada de empenho nosso. O único empenho que nós temos na salvação é a aceitação. Nós respondemos, sim, eu reconheço que eu sou pecador, me arrependo, e pela minha fé que o Senhor me deu, eu entrego a minha vida para Ele. Reconheço Ele como meu Salvador. Mas a partir daí nós entramos na fase da santificação. E é onde Ele nos põe em movimento mais intenso, em que a gente precisa colaborar com Ele, como nós temos visto. E Ele sempre vai fazer isso, Ele sempre vai nos envolver em nossos atos. Ele não quer trabalhar sozinho e não quer que a gente trabalhe sozinho também. E aí Ele diz no nosso texto, para a gente se empenhar para consolidar o chamado e a eleição que nós temos. E se nós agirmos assim, nós não tropeçamos ou tropeçaremos. Até chegar na glorificação final, que é a última etapa da salvação, começando pela primeira, salvação em si, que é a regeneração, segunda etapa, santificação, e terceira etapa, glorificação. Na glorificação nós não fazemos nada. Nós colhemos o que nós semeamos durante a vida de santificação. Nós recebemos a salvação na regeneração, somos justificados e redimidos. Só respondemos com sim. Ótimo, agradeço. A partir de então, nós nos empenhamos para desenvolver a salvação, conforme o nosso texto diz, consolidar o chamado e a eleição que nós tivemos. E esse processo intermediário entre o início e o fim exige empenho. Um empenho para consolidar. É como se nós já fôssemos, mas vamos confirmar. Estamos consolidando a nossa salvação. E ele diz que quando nós agimos assim, nós receberemos uma recompensa que é o total suprimento da nossa entrada no reino eterno. A dúvida é como fazer isso? Como é que nós podemos consolidar a nossa eleição no nosso chamado? Como é que vai fazer para viver uma vida que vale a pena? Essa é a pergunta. O que o Senhor quer que eu faça da minha vida? E a gente tem aprendido a buscar além do que a Escritura diz. Com base na Escritura, aprofundar e buscar o coração de Deus. A gente tem que não viver conforme a Bíblia. Viver conforme o coração de Deus, conforme a Bíblia. Porque senão a gente pega a Bíblia e interpreta humanamente e faz besteira. Como muitos têm feito em nome de Deus. E isso nós temos a oportunidade porque Ele se revela para nós. Ele traz a Escritura e Ele quer se revelar para nós, em cima da Escritura. E nos evita de ter uma vida religiosa ou farisaica. E eles fazem isso, eles conhecem, os religiosos e fariseus na época conheciam, e os religiosos de hoje conhecem as Escrituras. Eles estudam, se submetem às Escrituras, vivem as Escrituras, ensinam, mas não submetem as Escrituras ao coração de Deus. E aí fica religioso. Ora, lê, ajuda, serve, vai na igreja, faz tudo que tem que fazer. Tem uma vida exemplar, mas não é conforme o coração de Deus. É conforme a Bíblia manda. Deus não deu a Bíblia para a gente seguir ela como um livro de regras. Ela deu para a gente conhecer o seu coração. Então nós temos que voltar os nossos olhos para o local certo. O coração de Deus. Só que o coração de Deus ele é eterno. E o nosso texto diz no versículo 11, a entrada ao reino eterno do nosso Senhor.
Esse eterno a gente às vezes ignora, nós sabemos que ele é eterno, mas a gente não pensa direito sobre isso. E nós temos que buscar o coração eterno de Deus. E aí nós ficamos perdidos. Piorou. Como é que eu faço então para consolidar a minha salvação, meu chamado, a minha eleição, me empenhando, como que eu me empenho, sabendo que eu tenho que buscar, além da Bíblia, o coração eterno de Deus. Ficamos perdidos. Por isso Moisés orou no Salmo 90. Sabe que o Salmo 90 foi Moisés que escreveu? Versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Não é sabedoria humana, é sabedoria de Deus, é uma oração. A sabedoria de Deus, ela não é tola. E olha o 17, no final do versículo. Confirma em nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. É aquela repetição que nós falamos semana passada. Quando o texto hebraico quer falar algo com ênfase, eles repetem a frase ou a palavra. Então ele está pedindo para Deus confirmar as obras das nossas mãos. E esse texto foi escrito nas Escrituras. Então é uma mensagem de Deus para nós. Ele quer confirmar as obras das nossas mãos. Ele quer que nós sejamos bem-sucedidos, que nós tenhamos sucesso. É uma aspiração do coração de Deus que a gente tenha sucesso. Porque Ele nos criou como um povo à sua imagem. E Ele quer que a nossa vida seja significativa. Olha Deuteronômio 30, versículo 9. Então o Senhor, o seu Deus, abençoará tudo o que as suas mãos fizerem, os filhos do seu ventre, a cria dos seus animais e as colheitas da sua terra. O Senhor se alegrará novamente em vocês e os tornará prósperos, como se alegrou nos seus antepassados, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e guardarem os seus mandamentos e estatutos que estão escritos neste livro da lei, e se vocês se voltarem para o Senhor, o seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Repara que a gente fecha a frase no meio, a sentença. A gente foca no obedecer. Se eu obedecer, tudo que eu fizer vai ser abençoado. Mas não parou no obedecer, que no finalzinho do versículo 10, depois do obedecer ao Senhor e guardar os seus mandamentos e estatutos, ele diz, e se vocês se voltarem para o Senhor. Não existe a ideia de que a obediência gera bênção, sozinha. Tem que ser uma obediência buscando o coração do Senhor. Se você se voltar para Ele. Está escrito na Bíblia tudo que nós temos que fazer. Mas você se volta para Ele antes de fazer. Para saber se é o momento, se é nesse contexto, com essa pessoa, dessa forma, para deixar Ele te mover no momento, na forma, na circunstância certa. E olha Josué 1:8. Não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Desse modo você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. É a vontade de Deus. Mas, para ela se cumprir, tem que ter a visão de Deus para desfrutar do sucesso. Provérbios 19:8 diz que quem obtém sabedoria ama a si mesmo. Quem retém o entendimento prospera. Qual é o entendimento? De Deus. Sabedoria divina. Porque a sabedoria nos dá o conhecimento e a capacidade de nós fazermos as escolhas certas no tempo oportuno. A verdadeira sabedoria não é dada aos que têm mente afiada, aos espertos, inteligentes, os de alto QI. É para quem teme ao Senhor e está em Cristo. Ele tem a sabedoria dele para o povo dele. Para quê? Para construir uma vida de significado. Mas não só algo que vale a pena ser lembrado. Senão você pode, como é que é? Escrever um livro, fazer um filho e plantar uma árvore. Pronto, virou uma vida de significado. Que pobre.
A vida de significado para Deus é a vida eterna, de significado eterno. E nós só cumprimos essa vida com a sabedoria dele. Provérbios 9:12 diz: se você for sábio, a sabedoria será a sua recompensa. Se for zombador, sofrerá as consequências sozinho. Quem é zombador? É quem ouve ou lê a palavra sem buscar o coração de Deus. Ou quem ouve e lê a palavra e não cumpre. Muito menos buscar o coração de Deus. Tem muitos textos que nós rejeitamos na Bíblia, porque nos confrontam, nos agridem, nos movem da nossa zona de conforto. E nesses textos nós zombamos Deus. E muitos textos que nós não zombamos de Deus, nós queremos obedecer, nós obedecemos sem buscar o coração de Deus, nós zombamos do coração de Deus quando não buscamos esse coração. E ele diz que se for zombador, sofrerá as consequências disso, mas ao contrário, se for sábio, a sabedoria será a sua recompensa. O que é o sábio? Que busca o coração de Deus em cima da Bíblia. O que ele vai dar? Sabedoria. Porque ele deseja ardentemente o nosso sucesso e ele também quer nos recompensar. São duas coisas. Ele diz que se nós fizermos isso, nós teremos sucesso. E se nós fizermos isso, tivermos sucesso, ele nos recompensará. Então é um sucesso duplo. Salmo 37:18. O Senhor conhece os dias dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Sucesso. Todo mundo hoje fala de sucesso. Qual o sucesso? Muitas igrejas, muitas pessoas têm falado de sucesso e enfatizado que Deus quer o nosso sucesso. E elas estão certas. Mas isso tem sido interpretado segundo o sucesso da sociedade e não de Deus. E aí que está o problema. A Bíblia mostra o sucesso. O mundo e a igreja, muitas igrejas, muitos líderes pegam o que a Bíblia ensina sobre sucesso, humaniza, aplica as leis de sucesso humano e trata como se o povo de Deus pudesse ter sucesso desse jeito. Não é isso que Deus quer. Nós temos que ver o sucesso como Deus vê e não como o ser humano vê. Nós temos visto sucesso com olhos temporais, muitas vezes. Nós temos que ver com os olhos eternos. E aí sim nós teremos uma compreensão que não é nebulosa do sucesso, uma compreensão clara. E aí nós não ficaremos com resultados errados e perigosos. Não adianta a gente ter sucesso temporal e ter um fracasso eterno. Todos os ricos poderiam ir para o céu, mas não vão. Todos os bons pais poderiam ir para o céu, mas não vão. Os bons maridos, as boas esposas, os bons pregadores podem ter sucesso, mas perder a recompensa eterna. E nós compareceremos todos diante do tribunal de Cristo, onde isso será julgado, para que os nossos resultados de sucesso ou não sejam avaliados. E nós podemos ter 3 resultados no julgamento. Primeiro resultado: você fracassou em vida e está fracassando na eternidade. Esse é o pior resultado possível. A pessoa entrega sua vida para Cristo, não vive a palavra, e se vive a palavra, não busca o coração de Deus, não tem sucesso na vida, ou tem sucesso humano. E se não tem sucesso na vida, não se cumpriu a palavra, que Deus quer que todos tenham sucesso. Ah, mas pode ser que Deus não dê sucesso para algum filho dele com propósito? Pode. Raramente. Raramente. O ladrão da cruz não teve sucesso. Não deu tempo. É um caso raro. O resto ele quer que tenha tempo para ter sucesso. Senão ele nos salvaria e nos recolheria na hora. Pronto, te salvei, agora vá, tenha sucesso. Sucesso na vida e sucesso eterno. Aí a pessoa fracassa. É o caso lá do que enterrou o talento. Fracassou. No julgamento ele vai ser punido. O segundo caso é quando tem sucesso na vida, mas não tem sucesso eterno. É o cara que foca em cuidar da família, cuidar da empresa,
cuidar da saúde, faz tudo certinho, é honesto, teve sucesso na vida. Acumulou bens, distribuiu aos pobres, mas não teve sucesso eterno, porque não viveu conforme o coração de Deus. E o terceiro caso é o que a gente tem que almejar, é o sucesso temporal na vida e o sucesso eterno. Então, nós não podemos perder tempo ou perder a nossa vida com os nossos próprios afazeres. Tem que ser com os afazeres de Deus. Senão nós seremos punidos ou sofreremos perda eterna. Para que isso não aconteça, nós precisamos ser sábios e usar o nosso tempo procurando descobrir o que Ele espera de nós. Cada um de nós. Ou como viver uma vida eterna aqui, enquanto a gente não está na eternidade. Mas se você lembrar que você é um ser eterno, você já está lá. Mas o que é que significa a eternidade? Jó 36, 26 diz, como Deus é grande, ou eterno, ultrapassa o nosso entendimento. Não há como calcular os anos da sua existência. Ou seja, nós não conseguimos entender. Não tem como imaginar a eternidade. Mas Eclesiastes 3:11 equilibra isso. Ele fez tudo belo a seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este consiga compreender a obra que Deus fez do começo ao fim. E aí é um mistério. Nós não entendemos a eternidade, não conseguimos compreender a obra de Deus em nada, mas Ele colocou a eternidade no nosso coração. Todo ser humano tem a eternidade no seu coração. O que é a eternidade? É tempo infinito? É mais que isso. É um estado de existência fora do tempo? É mais que isso. Então, não dá para entender o que é a eternidade. Não sabemos. Vai explicar. Não dá para explicar. Nossas mentes finitas não conseguem absorver esse conceito. Tem duas ilustrações interessantes. Primeiro, imagina um universo. Qual o tamanho do universo? O universo é infinito? Infinito. Dizem que ele tem um fim, que ele está se expandindo. Mas qual é o fim dele? Quando você chegar lá no fim, você vai ver o que lá? Um muro. Como que é esse muro? Qual a espessura dele? Qual é o fim dele? O fim do universo é o fim do muro. E depois do fim do muro tem o quê? Mais espaço. Daí não seria o universo também? Consegue imaginar isso? Não. Não dá para imaginar. É eterno, é infinito, é muito grande para a gente. Outra coisa, imagina o abismo. Lá em Apocalipse 20, versículo 1 diz que vi descer um anjo dos céus que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele para assim impedi-lo de enganar as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. O que é o abismo? Abismo é um buraco sem fundo. Você consegue imaginar um buraco sem fundo? É um buraco em que cai, e continua caindo, e caindo, e caindo, e nunca vê o fim. Não chega e não dá nem para ver o fim. É um buraco sem fundo. É um abismo. Nossa mente não consegue entender, porque tem dois problemas nisso. Primeiro, não tem fundo. Segundo, a queda é interminável. Imagina alguém caindo eternamente. Está sempre caindo. Explica para mim. Isso é a eternidade. A gente não consegue chegar nela. E aí nós temos que pensar que Deus é eterno. Como é que nós vamos conhecer Deus se Ele é eterno? Olha o Salmo 90, versículo 2. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Salmo 139, 16. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Como assim? Esse versículo me surta.
Tudo bem, eu até aceitaria que um Deus poderoso planejasse os dias de Davi. É uma pessoa que escreveu esse texto. Uma. Deus planejou tudo o que aconteceu em todos os dias de uma pessoa. Perfeito. Na minha mente infinita, dá para aceitar. Deus é poderoso, daria para fazer isso. Agora, falar isso para todos os seres humanos, o seu dia de hoje, o meu dia de hoje, o dia de quem está perto de você hoje, foi planejado por Deus antes de qualquer um deles existir. E o dia de amanhã também, para todos nós, para o mundo todo, em todas as épocas. Você consegue imaginar alguém assim? Você fala, é impossível isso. Não tem como. Mas tem, porque Deus é eterno. Por isso Paulo, enquanto meditava e escrevia sobre a eternidade, pensando nas maravilhas de Deus, no meio ele parou e louvou a Deus em adoração. No texto que a Ju leu ontem para a gente, em Romanos 11, 33. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem tem sido o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória pelos séculos. Amém. O que é a glória pelos séculos? A gente vive nenhum século. E essa eternidade foi colocada em nossos corações. Então, mentalmente, você não consegue entender. Mas Ele te pôs a eternidade no seu coração, para que de alguma forma você tenha acesso a ela. O que a sua mente natural não atinge, o seu coração pode atingir. Ele conhece a eternidade porque ela nasceu no nosso coração, em cada pessoa. E aí vem o Salmo 14:1, no começo, e diz: diz o tolo no seu coração, não a Deus. Onde que o tolo diz? No seu coração. Não é na sua mente. É no seu coração. Muitos ateus afirmam que Deus não existe. Mas lá no fundinho mesmo, eles sabem que Deus existe. Que a eternidade está no coração deles. Romanos 1,19 prova isso. Pois o que de Deus se pôde conhecer é revelado entre eles, porque Deus lhes revelou. Deus revelou a eternidade no nosso coração. Só a nossa mente que não consegue entender. Mas o tolo é aquele que endurece o seu coração. Ele não só pensa que Deus não existe, ele endurece o seu coração até o ponto da total degeneração. São ateus que ainda... os ateus que não são tolos ainda não chegaram nesse ponto. São só ateus. O ateu tolo é o que já chegou na degeneração total. Ele nega na sua mente, resiste em seu coração e a sua mente é cauterizada. A partir dali não tem mais volta. O tolo diz, não a Deus. O tolo diz em seu coração. Enquanto está na mente, o coração ainda tem acesso. Na hora da morte, o cara volta atrás e fala, não, o avião está caindo, Deus que eu nunca acreditei, preciso de ti. A mente orgulhosa, que sempre negou a Deus, deixou espaço para o coração para acessar a eternidade. E ele buscou a Deus na hora da angústia da morte. O tolo não faz isso. O tolo rejeita no coração e diz não a Deus. Para a Bíblia, a tolice não é a falta de inteligência, é a recusa em viver segundo os padrões de Deus e o temor de Deus. A pessoa é inteligente, mas ela recusa a viver a vida segundo os padrões de Deus. Não segundo a Bíblia, segundo o coração de Deus. Ela recusa a vida segundo o coração de Deus. E ela não tem o temor de Deus. O tolo rejeita a correção, ignora a sabedoria divina, escolhe o próprio caminho, repete os seus erros e justifica o mal. Ele pode reconhecer Deus na sua mente, mas nega a sua existência no seu coração. O que reflete na sua forma de viver e não no que ele fala. Tem muitos e muitos crentes tolos que creem em Deus com as suas mentes, conhecem as Escrituras, servem e demonstram uma vida exemplar, mas não vivem segundo os padrões de Deus
não têm temor de Deus, não buscam o sucesso eterno, porque somente quem teme a Deus é capaz de ouvir as palavras de vida eterna. Nós precisamos nos avaliar se nós vivemos na Bíblia humana ou se nós vivemos na palavra eterna. E aí nós não podemos correr o risco de edificar as nossas vidas sobre o que é secular ou temporal, mas sobre o que é eterno. Então, tudo que é conceito cultural, religioso, da tradição, que nós até aprendemos em igrejas por aí, que às vezes até a gente vai na Bíblia, lê, interpreta do nosso jeito e acaba crendo que é verdade, nossas suposições, nossas percepções emocionais a respeito de quem Deus é, não são verdade. Podem não ser verdade. E é assustador a gente pensar que a gente pode crer em algo bíblico que é temporal, como se fosse uma verdade eterna. Quem pensa assim está com o seu fundamento defeituoso. E está prestes a cair ou tropeçar. Por isso que o nosso texto exorta, em 2 Pedro 1,10. Empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma jamais tropeçarão. Pessoa que acredita em uma mentira e vive num estado de total engano, não baseando a sua vida no que é eterno. Fala sobre Deus, diz que crê em Jesus, mas aquele Jesus que a pessoa confessa não é o Jesus revelado na Bíblia. Como é que nós podemos acreditar em algo concebido por nossas próprias mentes e que foi moldado por uma sociedade, mesmo que seja religiosa, que já se declarou contrário à natureza de Deus? E nós cremos porque alguém que se diz de Deus falou. João 12:48. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferiu condenará no último dia, pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Então, no dia do julgamento, nós seremos julgados por Jesus? Mas ele vai usar o quê? A palavra que ele proferiu. Não vai ter nova revelação da verdade. Todas as coisas serão medidas pelo que já foi dito. É a palavra de Deus que vai nos julgar naquele dia, e ela é eterna, ela é definitiva. Não terá alteração, nem exceção, nem revisão. O que está, está. Não seria bom e proveitoso para nós conhecer e viver de acordo com o que ele diz, ao invés de ficar supondo que ele teria dito? Porque os julgamentos daquele julgamento, as decisões daquele julgamento, serão eternas. Isso quer dizer que as decisões tomadas por aquele tribunal, em que o Senhor vai usar a sua palavra para nos julgar, elas determinarão como nós passaremos a nossa eternidade toda. E não vai ter novo julgamento, não tem recurso. O que nós passarmos pelo julgamento, um único julgamento, com base no que nós vivemos em vida, com base no que nós buscamos do coração de Deus em cima da Bíblia, para termos sucesso eterno e temporal, tudo que nós fizemos com empenho vai ser julgado e vai definir o nosso destino eterno, sem mudança. Porque é um julgamento eterno. Muitos crentes e muitos incrédulos, sem saber, estão permitindo que o julgamento previsto se precipite sobre eles, sem darem espaço para qualquer indagação. O que eu creio está certo? O que eu vivo está certo? Senhor, me revela. Quando nós saímos do paganismo, eu e a Marge, e entramos na presbiteriana,
e a gente se converteu, nós ficamos com muitas dúvidas. Qual é a verdade? Já fomos para católico um pouco, para Seixinoé um pouco, participamos de coisas espíritas, cada um fala um monte de coisa, até as coisas místicas loucas a gente participou. E aí veio a igreja evangélica e falou outras coisas. E agora, qual é a verdade? A Marjorie orou. Pai, se for verdade que a gente está ouvindo, revela-se para mim. A gente foi para a reunião de célula, ela se ajoelhou para orar e ela viu os pés do Senhor. Ele se revelou para ela. Ela sentiu o que Isaías sentiu quando viu a glória, o trono da glória. Ela não acreditou no que ela estava ouvindo. Ela foi buscar o coração de Deus. E aí nós acreditamos e ficamos reféns do que nós ouvimos, pensando que é certo e moldamos a nossa vida nesses conceitos humanos, sem entender o coração de Deus. E nem questionamos. Colocamos as nossas esperanças em coisas que não estão na Bíblia. Por exemplo, alguns pensam que Deus vai levar em conta todo o bem que foi feito. E se eles superarem o mal, as coisas más, vão achar graça diante de Deus. É mentira. Nosso bem não serve para porcaria nenhuma diante de Deus. Nossas obras são trapos imundos diante de Deus. Ou outros que professam a experiência do novo nascimento, professam a experiência, não quer dizer que nasceram de novo, mas professam, eu nasci de novo, pensando que uma vez tendo nascido de novo e tendo Jesus como Salvador, não vão mais passar pelo julgamento. Mentira! Todos passaremos pelo julgamento. Aí fica uma vida leve, tranquila, com a graça barata, fazendo o que quer da vida, sem conhecer o coração de Deus. Porque já está livre do julgamento, porque já passei pela cruz e estou salvo. Ou então outros ainda que creem que tudo simplesmente acabará bem, confiando numa misericórdia antibíblica. Deus é bom. Deus vai me salvar, Deus vai salvar todo mundo, Deus é amor. Tudo vai dar certo no final. Vocês já ouviram isso? No final tudo dá certo. Confia para ver. O dia do julgamento vai ser super pesado. Confia para ver. Tem muitas coisas imaginárias que a gente pode crer que são temporais e não eternas. E são bíblicas. Temporais. E não vão prevalecer naquele dia. Tem uma multidão de gente incontável que vai ficar estupefata, perplexa, espantada, diante de algo inesperado. Tem mais gente assim no julgamento eterno, porque não viveu segundo o coração de Deus, que está dentro da igreja do que está fora. Então, precisamos nos atentar para a eternidade. É só você voltar para o seu coração, mesmo sem entender nada disso. Volta sua atenção para a eternidade. Não use o seu tempo mal. Não empurra a vida com a barriga. Empenhe-se. Não busca o sucesso temporal. Busca o sucesso eterno. Consolida o seu chamado e a sua eleição. Busca sabedoria divina para buscar o sucesso que será recompensado eternamente. Não seja tolo, achando que Deus não está olhando para a sua vida, ignorando a sua palavra, o seu coração, mas viva segundo os padrões que Deus revela para você. E se Deus revelar algo para você que a igreja não está vivendo, corrija a igreja. Toda a igreja pode ter influências humanas.
E Deus se revela para a igreja como um corpo, para a igreja crescer junto. Não confia em pastor. Vai buscar de Deus. Pastor que é pastor se submete a Deus. Não interessa de onde que vem a mensagem, é de Deus, todo mundo se prostra. A palavra eterna nos comanda, e não o que sai do púlpito. Então avalie toda a sua crença de novo, toda a sua vida prática. Coloca à prova se você está vivendo em conceitos temporais que você aprendeu de igreja, ou em conceitos eternos. Se o seu fundamento é só humano, mesmo que bíblico, ou é eterno segundo o coração de Deus. Porque tudo será revelado no dia do julgamento. E Deus, além de querer o nosso sucesso, quer nos recompensar. Amém?